Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura simplesmente gigante da filosofia, Ibn Rushd, que talvez seja mais conhecido aqui no Ocidente pelo nome Averroes. Ele foi um pensador tão influente que a obra dele viajou pelo tempo e pelo espaço, definindo discussões importantíssimas em três das maiores religiões do mundo. Olha, para ter uma ideia do tamanho da autoridade desse cara, basta ver como ele era chamado na Europa medieval. Não precisava nem falar o nome dele. Era só dizer o comentador, e todo mundo sabia de quem se tratava. Isso porque os textos dele sobre Aristóteles se tornaram um manual definitivo. Para entender o filósofo grego, era obrigatório passar por Ibn Rushd. E é aqui que a história dele fica realmente fascinante, porque o Ibn Rushd não era um acadêmico trancado numa torre de marfim, não. Ele era um homem da lei, um juiz super respeitado com raízes profundas na tradição islâmica. E, ao mesmo tempo, ele foi o maior defensor de um filósofo grego pagão. Como é que ele conseguiu juntar esses dois mundos que pareciam tão opostos? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar. Ok, vamos colocar os pés na história. A gente está na Andaluzia, lá no século XII. Um lugar que era um verdadeiro caldeirão de culturas, de ideias, de conhecimento. É nesse cenário super vibrante que a nossa história começa. A vida dele foi uma montanha-russa, cheia de altos e baixos. Ele nasceu, sabe, em berço de ouro, numa família de juristas, o que garantiu a ele uma educação de primeira. A carreira dele decolou sob a proteção dos governantes da época, os almohadas, que deram a ele a missão de traduzir as ideias de Aristóteles para a galera. Mas, no finalzinho da vida, acontece uma reviravolta. Por motivos que, olha, até hoje são meio misteriosos, ele perdeu todo o prestígio, foi exilado e acabou morrendo longe de casa. Agora, vamos direto ao ponto, ao coração do projeto intelectual de Ibn Rushd. Ele passou a vida tentando resolver um dilema que era o grande debate da sua época e que, de certa forma, continua bem vivo até hoje. A grande questão era essa: a filosofia, com sua lógica e razão, e a fé, com sua revelação e escrituras sagradas, podem conviver em paz? Para muitos teólogos da época, a resposta era um não bem grande. Era como água e óleo. Mas, para Ibn Rushd, essa briga toda era só um mal-entendido. E a solução que ele propôs foi de uma elegância, pensa assim, não existe conflito. Filosofia e religião são como duas trilhas diferentes que levam para o topo da mesma montanha. A filosofia é uma trilha mais íngreme, cheia de técnica, que usa lógica, é para uma elite intelectual. Já a religião é uma trilha mais larga, mais acessível, que usa histórias e metáforas para guiar a maioria das pessoas. No final, as duas chegam exatamente no mesmo lugar, na verdade. E essa frase dele é a síntese perfeita de tudo. Ele estava absolutamente convencido de que, se a razão e a fé forem entendidas do jeito certo, elas nunca, jamais vão se contradizer. Afinal, as duas vêm da mesma fonte. Se parecem estar brigando, é porque alguém no meio do caminho entendeu alguma coisa errada. Certo, então já entendemos a missão dele. Mas como ele fazia isso na prática? Como ele construía os argumentos? A resposta está no domínio que ele tinha de uma ferramenta essencial, a lógica. Para Ibn Rushd, lógica não era só uma matéria chata da escola. Era o sistema operacional do pensamento. A arte de organizar as ideias, de raciocinar direito, de saber separar um argumento que para em pé de uma conversa fiada. E o que é genial aqui é que ele foi além. Ele meio que criou um catálogo dos tipos de argumento. No topo da lista está o argumento demonstrativo, que é o padrão ouro da filosofia, aquele que leva a uma certeza tipo matemática. Mas ele sabia que a vida não é só isso. Então ele reconhecia o valor do argumento dialético, ótimo para um debate, ou do retórico, perfeito para convencer uma multidão. Cada ferramenta tem a sua utilidade. E é bom deixar claro, isso tudo não era só uma viagem teórica, não. Ibn Rushd pegou todo esse rigor da lógica e aplicou em problemas bem concretos do dia a dia. Esse quadro aqui mostra bem como a mente dele ia longe. Na política, ele usou a razão para pensar qual seria a forma ideal de governo. No direito, que era a área dele, ele não queria só aplicar leis, ele queria entender os princípios por trás delas. E até na medicina, ele defendia que a prática médica tinha que ser baseada em ciência, em regras universais e não só na base do sempre funcionou assim. E ele não tinha o menor medo de usar essa razão toda para cutucar as feridas da própria sociedade. Se liga nessa frase do comentário dele sobre Platão.
É algo de uma modernidade espantosa. Ele basicamente diz que, ao não educar as mulheres e não deixá-las participar da vida pública, a sociedade as transforma num peso e está, na prática, desperdiçando metade do seu potencial. E que isso é uma causa direta da pobreza. Falar uma coisa dessas no século XII. Era preciso ter muita coragem. Bom, vamos então para a parte final, o legado. Como é que essa obra gigantesca foi recebida pelo mundo? E aqui a história se enche de reviravoltas e ironias, porque a recepção foi totalmente diferente nos mundos judaico, cristão e islâmico. Este gráfico dá um bom panorama da situação. Na filosofia judaica, ele se tornou uma autoridade máxima, quase incontestável. Na Europa cristã, a influência foi brutal, mas gerou uma polêmica igualmente brutal. Já no mundo islâmico, a coisa foi mais discreta, mas está longe de ter sido irrelevante. No pensamento judaico, a recepção foi super calorosa. Grandes filósofos como Maimônides viram no Ibn Rushd um verdadeiro mestre. Os comentários dele sobre Aristóteles viraram leitura obrigatória. Foram traduzidos para o hebraico e por séculos a galera escrevia super comentários, ou seja, comentários sobre os comentários que ele já tinha escrito. É um nível de respeito impressionante. Agora, na Europa, a coisa foi explosiva. De um lado, ele era o comentador, o cara que tinha a chave para entender Aristóteles, o que por si só já causou uma revolução na ciência e na filosofia. Mas, por outro lado, algumas das ideias dele foram consideradas uma ameaça direta aos dogmas do cristianismo, a ponto de a Igreja condenar e proibir oficialmente o estudo de partes da sua obra. Mas que ideias eram essas, tão perigosas? Vamos lá. Primeiro, a de que o mundo não teve um começo. Ele sempre existiu, o que ia contra a narrativa da criação. Segundo, a tese radical de que o intelecto, a nossa capacidade de pensar, é uma coisa só, universal, compartilhada por toda a humanidade. Isso criava um problemão para a ideia de uma alma individual e imortal. E, por último, a noção de um universo onde tudo é causa e efeito, o que parecia não deixar muito espaço para o livre-arbítrio. Deu para sentir o tamanho da confusão que isso causou, né? E na casa dele, no mundo islâmico, é um erro comum achar que Ibn Rushd foi simplesmente esquecido. É verdade que ele não teve o mesmo impacto estrondoso de outros filósofos como Ibn Sina ou Avicena, mas os trabalhos dele continuaram a ser lidos, estudados e a influenciar juristas, médicos e teólogos do Marrocos ao Irã. Foi uma influência mais silenciosa, mais contínua. E aí chegamos na grande ironia dessa história toda. O homem que dedicou a vida a construir pontes, a mostrar que a verdade não pode contradizer a si mesma, acabou deixando um legado que virou um campo de batalha. As mesmas ideias que ele usou para unir foram usadas por outros para cavar trincheiras ainda mais fundas. O que nos deixa com essa pergunta no ar. Por que um pensador que buscou tão desesperadamente a unidade acabou se tornando um símbolo de divisão? Talvez a resposta esteja no poder das suas perguntas, que tocaram em nervos tão expostos da nossa existência, que continuam tão desafiadoras e tão relevantes hoje quanto eram há mais de 800 anos.